Projeto que proíbe multar motoristas que ultrapassam o sinal vermelho é tema da entrevista de hoje. Coordenadoria de Trânsito teme proposta inconstitucional. Na onda das irregularidades, jovem morre em acidente. Você já se perguntou para que servem os radares? Nossa reportagem fez um comparativo do número de infrações cometidas neste ano com 2012. Aparelhos eletrônicos são reinstalados para conter os motoristas mais apressados. O que você costuma fazer no feriado do trabalhador? Nós saímos às ruas para saber. Mesmo com o feriadão, sempre tem quem não para de trabalhar. E primeiras turmas do programa Aluno Guia da Secretaria de Segurança de Itajaí são homenageadas em formatura. E no quadro Gente que Faz, tem a história de um morador ilustre de Itajaí, o Julinho da Hercílio Luz. E ainda as notícias do esporte com Sérgio Mota. E no esporte ele vem com as novidades. Tudo sobre confronto entre Barcelona e Bayern de Munique. Não vai ser fácil para a equipe da Catalunha. E ainda os Jogos da Libertadores da América. Boa tarde, eu sou o Caleb Moreno. Hoje é 1º de maio e o MCA Notícias já está no ar. É muito bom contar com a sua audiência aqui pelo canal 6 da Via Cabo TV e também pela internet através do nosso site www.tvmca.com.br. Quer falar com a nossa equipe, sugerir reportagens? Então ligue para a gente. O nosso telefone é o 3046-6106. Mas se você preferir, também pode entrar em contato pelo nosso endereço eletrônico mcanoticias@tvmca.com.br. A sua participação neste telejornal é muito importante. Então participe. Você já imaginou ultrapassar o sinal vermelho e não ser multado? Essa é a proposta de um vereador de Itajaí, aprovada na Câmara de Vereadores. Na votação, apenas um parlamentar se posicionou contra a decisão. O relator do projeto é o vereador Paulo Manuel Vicente, o Paulinho Amandio. Ele não pôde receber nossa equipe nesta segunda-feira, mas no projeto de lei justifica. São muitos os relatos de motoristas que se deparam com as situações inusitadas do dia a dia do trânsito local, o qual é composto por muitos caminhões de grande extensão, tendo vista o seu uso constante nas demandas portuárias e empresariais. O vereador também justifica afirmando que são multas injustas que não beneficiam e nem tampouco educam os motoristas, que na grande maioria das vezes não têm o dolo em avançar o sinal vermelho, salvo as raras exceções. Dos 17 vereadores que votaram, apenas a vereadora Ana Carolina foi contra o projeto. Eu tenho duas opiniões. No meu primeiro ponto de vista, eu acredito que o projeto é inconstitucional. Eu não acho que sejam os vereadores de Itajaí as pessoas capacitadas para dizerem como tem que ser feito a alteração no trânsito de Itajaí. Isso deveria ter sido recebido pelo vereador que propôs, ter levado ao Codetran e lá a gente chegar a um consenso, né? Mas não passado por um projeto pela casa e imposto dessa forma. Segundo, eu acho perigoso, tá? Que a principal responsabilidade não só dos vereadores, de qualquer legislador também, é de preservar vidas. Se a pessoa passa pelo sinal de vermelho e, de repente, tem uma multa justificada, né, ela pode entrar com um processo administrativo no Codetran e, assim, recuperar os pontos, e a multa dá um pouco de trabalho, dá. Mas pior é uma pessoa ser atropelada porque outra ultrapassou o sinal vermelho. Para motoristas e pedestres, o projeto de lei gera polêmica. Está errado, né? Eu acho que a pessoa deve respeitar os sinais, né? Não é mesmo? Eu acho que não, né? Porque tem que ter isso aí. Pelo menos o pessoal passa mais devagar no semáforo. Senão não é preciso ter semáforo, né? E nós, os pedestres, como que fica? Né? Tem que pensar na gente que não está dirigindo, né? Acho que a gente tem o nosso direito assim como eles têm os deles. Eu não acredito nisso. Porque o certo é você parar no vermelho e não continuar. Na minha opinião, eu acho que deveria ser multado, sim. Eu acredito que deveria ser multado. Se tem penalidade, se está na Constituição que deve ser multado e ponto final. A vereadora também acredita que falta mais debate na Câmara de Vereadores de Itajaí. Quando tem que ser contra e quando é uma afronta para os meus princípios, a gente tem que dizer não e deu. E é assim que os outros vereadores têm que fazer. Sentar um pouquinho, dar uma estudada e não ir só aquele voto só porque a pessoa que costuma
está ali há mais tempo, votou que sim, tem que votar que sim também. Tem que ser debatido, na dúvida, tem que ser pedido vistas, tem que ser especificado. O vereador serve para isso, serve para debater. Não só gastar o tempo, mas também fazer um debate saudável para depois não acontecer isso que aconteceu agora, virar chacota nacional. E para falar sobre esse assunto, o MCA Notícias de hoje recebe o coordenador da Codetran de Itajaí, o William Gervásio. William, qual a sua opinião em relação a este projeto de lei que pode ser sancionado depois de ser aprovado pelos vereadores aqui em Itajaí? Boa tarde. Boa tarde, Caleb. Então, Caleb, a opinião da Coordenadoria de Trânsito, que hoje estou à frente, é que o projeto realmente é inconstitucional, assim como falou a vereadora, porque a nossa Constituição de 88, ela prevê que compete privativamente à União legislar sobre trânsito. Não é a Câmara de Vereadores de Itajaí, nem de Floripa, nem de cidade nenhuma que tem que legislar, nem a Assembleia Legislativa do Estado. Quem tem que legislar sobre trânsito é o Congresso Nacional. Então, porque até você imagina que Torre de Babel, que seria cada cidade ter uma lei de trânsito. Eu saio de Itajaí e vou para Balneário, a lei é diferente, então eu vou ter que estudar a lei de Balneário. É por isso que se unificou no Brasil inteiro. Então, esse projeto do vereador, embora ele possa ter boas intenções, a gente está vendo pelas entrevistas que vocês fizeram ali na rua que não é reflexo da sociedade. Praticamente todo mundo unânime, foi contrário, né? Não vi ninguém unânime. ser favorável ao projeto. Então, acho que isso não é um reflexo da sociedade. Até mesmo porque só é notificado quem infringe a lei. Quem não infringe a lei não tem problema nenhum. Não, sinceramente, eu não consigo entender esse projeto. E hoje, como que você vê a questão do trabalho realizado pela Codetran, principalmente nessa questão da fiscalização para evitar acidentes no município? Até porque ontem pela manhã, por volta das 5 horas da manhã, se não me engano, um jovem acabou morrendo aí num cruzamento, sendo atingido. Não se sabe as causas do acidente ainda, né, William? Não, as causas do acidente a gente sabe, pode até não apurar quem foi, mas foi justamente um avanço de sinal vermelho. Quem motivou, né? Sim, foi um avanço de sinal vermelho. Nós vamos aqui emitir juízo de valor, fala quem foi que avançou o sinal vermelho, se foi o caminhão ou o coitado da moto que faleceu, um rapaz de 19 anos. Aquela vida não volta mais. Hoje, essa mãe está enterrando esse filho. Não é questão de fazer um recurso administrativo para deixar de pagar R$191, não. É o enterro de um jovem de 19 anos. Por quê? Por um avanço de sinal vermelho. Acho que é infeliz até a comparação. Comparar uma multa de trânsito com uma vida. Não tem nem o que falar, Cleber. Agora, o interessante é que vereadores que têm conhecimento da lei, das leis referentes ao trânsito, acabaram aprovando este projeto que causa preocupação para possíveis decisões do Legislativo, certamente, relativos ao trânsito da cidade, né, William? Caleb, o que acontece é assim, nós, como Coordenadoria de Trânsito, que é um órgão executivo de trânsito, não é legislativo, é um órgão executivo de trânsito, nós seguimos o que preceitua o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, e a Constituição. Nós seguimos o que está ali e vamos continuar seguindo. As notificações nós vamos continuar emitindo, mesmo que essa lei seja sancionada pelo prefeito, que eu duvido que vai ser sancionada, mas vamos colocar que a Procuradoria Legislativa peça para ele sancionar. Nós vamos continuar emitindo as notificações. A pessoa que vai recorrer, ou vai pedir para algum vereador pagar multa para ela, porque a multa vai ser emitida. Não tem escapatória, então? Não tem escapatória. Nós vamos cumprir a lei, né? A lei decente. Com o controle do trânsito, já é difícil restringir esses atos infracionários dos motoristas hoje em dia, William? Sim, com certeza. Você não veio aí a gente falando do óbito do rapaz de 19 anos ontem. Foi justamente porque houve um avanço de sinal vermelho. E nós temos inúmeros casos para exemplificar isso, infelizmente. Não é que a gente fica contente que o rapaz morreu ontem, claro que não. Ninguém tem essa demência, mas é um exemplo de um avanço de sinal vermelho que resultou num óbito. Agora, William, o vereador até tentou se justificar e ele faz ressalvas em relação a este projeto de lei que foi aprovado, em que, em alguns casos, a multa não seria emitida ao motorista que acabou causando a infração e ultrapassando aí no sinal vermelho. Pergunto, Caleb, qual é essa notificação? É uma notificação onde ele estava passando e ficou preso na fila? É essa a alegação. Nós temos o quadro a quadro das imagens. Vai estar lá comprovado que o veículo ele iniciou a travessia no sinal verde e ficou vermelho porque atravessou um cachorro, qualquer coisa, parou ali no meio, aconteceu um acidente ali no meio. Tem como recorrer caso a pessoa for multada? Tem como recorrer e vai ser justificada a multa dele. Ele não teve o dolo de cometer infração, querer passar no sinal vermelho. E não é só a questão de passar no sinal vermelho. Os radares que estão sendo instalados em Itajaí, ele não captura só o sinal vermelho, ele captura a velocidade no cruzamento. Ele captura a parada sobre a faixa de pedestre. Ele captura a conversão proibida. Se é proibido convergir à esquerda no
semáforo e a pessoa converge. Isso tudo captura ali. É só obedecer a sinalização que não tem problema nenhum. Se ele estava obedecendo a sinalização, que era passar no sinal verde, e por vontade alheia dele, né? Uma força maior, alheia à vontade dele, ele teve que parar e ficou no vermelho, é só ele pedir um recurso de infração que vai ser justificado. Então, por isso que eu digo que não tem fundamento essa lei. Tá certo, William. Agradeço a sua presença aqui no MCA Notícias. E agora, em seguida, eu vou dar uma nota em relação ao projeto Aluno Guia, que foi realizado, né, ontem pela manhã, uma formatura, já a conscientização às crianças. É isso que a Codetran também tem realizado com o município aqui de Itajaí, né? Sim, é isso aí, Caleb. A intenção é essa, é continuar os projetos que davam certo, tentar implantar novos projetos. A educação do trânsito está aqui, não essa que a Câmara de Vereadores aprovou. Quem está lá, adulto, que já tem carteira de motorista, sabe que não tem que passar no sinal vermelho, a educação que nós vamos fazer para ele é diferente. Nós vamos educar ele pelo bolso se ele infringir a lei. As crianças não, nós queremos que elas não infrinjam a lei, para não precisar serem educadas pelo bolso. Ela está sendo educada na sala de aula. Mas se essa criança que hoje é aluno guia, amanhã cometer infração, vai ser ela educada pelo bolso. Tá certo, William. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui no feriado, Dia do Trabalhador, né? Afinal. Dia do Trabalhador, estamos aqui trabalhando, né? Uma boa tarde para você, Boa então. tarde. Muito obrigado. E na manhã desta terça-feira, 50 alunos participaram da formatura do projeto Aluno Guia, promovido em escolas da rede pública de ensino. A preocupação é com o conhecimento de futuros motoristas e os cuidados deles com as leis de trânsito. Na sede da Secretaria de Segurança de Itajaí, os alunos do Colégio Avelino Werner e Gaspar da Costa Moraes participaram da confraternização que oficializa a participação deles no projeto. A escola pioneira aqui no município foi a João Paulo II, do bairro Cordeiros. Uma das responsabilidades dos alunos que participam do projeto é controlar a travessia de pedestres em frente às escolas. Eles contam durante o trabalho com a ajuda de um supervisor. E desde segunda-feira, a Avenida José Medeiros Vieira, na Praia Brava, passa por obras. A interdição da via deve ocorrer até o fim dos trabalhos, que vão ser divididos em 2 etapas de 15 dias cada. A primeira vai ser a limpeza e aterramento do local e recuperação da drenagem e iluminação pública. A segunda fase da obra vai contemplar a pavimentação e construção de estruturas armadas. E hoje, alguns serviços devem permanecer em funcionamento. Praticamente todas as grandes lojas de redes de supermercados estão fechadas. Os shoppings em todo o estado não abriram as lojas, somente as praças de alimentação. Os postos de saúde não prestam atendimento, só unidades de urgência e emergência. As agências bancárias também estão fechadas, mas reabrem normalmente nesta quinta e sexta-feira. E veja depois do intervalo as novidades do esporte nacional e internacional com Sérgio Mota. Hoje tem jogaço entre Barcelona e Bayern de Munique na segunda partida das equipes em busca de uma vaga na final da Liga dos Campeões. O MCA Notícias já volta.